E por aqui vamos falar de um assunto bem sério, principalmente atinge as mulheres. E vamos tentar perceber aqui o porquê, juntamente com a fisioterapeuta Carolina Caldeira. Bem-vinda. Incontinência urinária. Já ontem falávamos na perspectiva alimentar, da nutrição, como poderá ser possível prevenir, mas vamos agora se calhar perceber como é que isto acontece. Exatamente. Primeiro do que tudo, é muito importante nós percebermos afinal o que é a incontinência urinária. A incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Seja quando tossimos, quando rimos, portanto no nosso dia-a-dia, qualquer perda involuntária é incontinência urinária, porque supostamente nós só devemos perder urina quando queremos, portanto de forma voluntária. Pois, portanto a partir daí já temos um problema instalado. Exatamente, portanto quando isso acontece já temos um problema instalado e isto geralmente acaba por ser um mito muito grande, que é importante nós desmistificarmos, porque muitas vezes as senhoras pensam que com o passar da idade, com o envelhecer, que perder urina é normal. Isto era uma ideia que eu queria passar que não é verdade, portanto isto é um mito. Perder urina é normal e é um fator de risco à medida que nós vamos envelhecendo, perdermos urina. Claro que há outros fatores associados à mulher que também contribuem para isso, nomeadamente as alterações hormonais, como é o caso na menopausa, no parto, no pós-parto, a obesidade, por exemplo, também, e a idade. Mas não é normal perder urina com o avançar da idade. E muitas vezes as pessoas acabam por ter vergonha e acabam por não perder. E vocês aplicam diferentes questionários de incontinência urinária, não é? Exatamente. Carolina, parece que esse microfone não está a funcionar lá muito bem. Vamos ter que usar este. Okay. Pronto. Vai exercitar assim não o músculo, o deltoide. Com que frequência, portanto, temos este questionário? Com que frequência tem as perdas de urina e quantidade de urina você pensa que perde? Eu pedi se calhar aos telespectadores lá em casa para pensarem um pouco sobre estas perguntas, porque se calhar pode haver alguém que pense que é normal ter perdas de urina e se calhar não é, e já poderá estar numa situação em que necessita de prevenir ou mesmo de tratar. Portanto, são 3 perguntinhas rápidas, a soma das 3 perguntas, portanto, cada pergunta tem um númerozinho cor-de-rosa à frente. Se toda a gente responder 0, parabéns, excelente, é sinal que não tem nenhum problema de incontinência urinária. Se acontecer pontuarem uma pontuação inferior ou igual a 3, significa que está numa boa altura para começar a prevenir. Se pontuarem uma pontuação maior ou igual a 4, nesse caso tem que procurar um especialista, nomeadamente um urologista e um fisioterapeuta, para começar o tratamento. Não é só um, nem só o outro profissional, portanto, novamente o trabalho de equipa. Uma combinação. E faltava a pergunta número 3, portanto, em geral, quanto é que a perda de urina interfere na sua vida diária? Exatamente. Portanto, temos que escolher entre 0 e 10. Isto pode ser alarmante, não é? Porque sim, pode até levar ao isolamento social. Claro que sim. Ainda para mais, a incontinência urinária afeta tanto as mulheres como os homens. Só como a Sofia dizia bem no início do programa, afeta muito mais as mulheres. Cerca de 85% das pessoas com incontinência urinária são mulheres. Nos homens apenas está mais associada às situações de alterações na próstata, nomeadamente cancro da próstata ou mesmo hiperplasia benigna da próstata. Nas mulheres não. Nas mulheres já está associada a um enfraquecimento dos músculos do pavimento pélvico. E claro que isso pode afetar e afeta as atividades da vida diária, afeta a própria qualidade de vida, afeta o bem-estar e vai afetar a própria questão familiar e mesmo profissional, porque é uma questão muito, muito incomodativa e é uma situação bastante desagradável o ter perdas de urina durante o dia. Mesmo que a pessoa vá com frequência à casa de banho, se tem esta incontinência, inevitavelmente poderá acontecer, por exemplo, ter que espirrar e perder urina. Nós depois aí podemos até falar um pouco, existem 3 tipos de incontinência urinária. Existe a incontinência por esforço, que é uma incontinência que ocorre mais quando existe um aumento da pressão intraabdominal, portanto existe uma pressão. Já pode baixar esse microfone. Okay. Era só para ver se o músculo estava bem tonificado. Está a funcionar e não está a doer nada. Não, boa. Aquilo que geralmente acontece é que há um aumento da pressão intraabdominal e ao ocorrer esse aumento dessa pressão intraabdominal, os músculos do pavimento pélvico, como estão mais enfraquecidos, nós quando tossimos, quando rimos, quando espirramos ou mesmo quando pegamos em algo mais pesado, acabamos por perder urina e aí estamos perante um tipo de incontinência que é a incontinência de esforço. Pode também acontecer haver perdas de urina associadas a uma situação de urgência e aí estamos perante uma incontinência de urgência, que geralmente ocorre quando acontece uma vontade súbita
de ir à casa de banho, geralmente associado a um estímulo. Por exemplo, quando nós ouvimos água a correr, ou quando lavamos a louça, ou por exemplo quando chegamos a determinados locais, como por exemplo chegar a casa, e aí perdemos urina. E há pessoas que fazem certos tipos de medicação que também exatamente mais suscetíveis. Nessa situação o que acontece é que há uma contração involuntária dos músculos e poderá ser necessário fazer medicação para corrigir essa situação. Mas é possível corrigir. É possível, sim. Portanto, todas elas são possíveis de tratar. Claro que em situações muito mais graves, e depois também a depender do tipo de incontinência e do motivo da incontinência, pode ser necessário algum tipo de cirurgia para colocar uma rede uretal, mas geralmente só com a fisioterapia e só com os exercícios é perfeitamente corrigível. Sim, porque mesmo colocando a rede, se a pessoa não fizer estes exercícios... Mesmo após a colocação é necessário fazer. Portanto, os nossos músculos do períneo, os nossos músculos íntimos e os nossos músculos do pavimento pélvico são músculos como outros quaisquer. E como tal têm que ser trabalhados, têm que ser fortalecidos. Tonificar, como eu dizia, estava a tonificar o braço, agora temos que tonificar a nossa musculatura pélvica. E como dizia, portanto, basta tossir, basta rir, carregar algum peso e escapar um bocadinho do já é sinal que estamos perante uma situação de incontinência. Isto é muito engraçado porque eu muitas vezes falo com senhoras que me dizem não, eu só perco urina quando estou constipada e quando tuço. Eu digo, ok, então atenção. Não é suposto. Não é suposto isso acontecer. Porque as pessoas pensam que é normal. Pois, eu trouxe hoje aqui a Célia, a quem já agradecemos desde já por vir exemplificar alguns exercícios. Isto é numa medida preventiva, de reabilitação, quando já aparecem estas questões todas ao sorrir, ao rir, ao pegar um peso. Sem dúvida. Os exercícios que eu vou mostrar podem ser utilizados para prevenir, por exemplo, quem esteja grávida, poderá fazer para prevenir, e podem ser utilizados também no tratamento. Aqui o importante é nós sabermos, e lá em casa termos a certeza de que músculos é que estamos a contrair. Nós, para fazermos uma contração correta, existem os exercícios de Kegel. Como é que nós sabemos se estamos ou não a contrair? O movimento que as senhoras devem de procurar fazer é como se estivessem a interromper o fluxo da urina, ou como se tivessem uma ervilha na vagina e se quisessem puxar a ervilha para dentro. Atenção que esse movimento... Mas uma ervilha é bem pequenina. Exatamente. Mas acaba quase por ser uma mnemónica que nós utilizamos para explicar qual é que é o movimento. Portanto, é um movimento de baixo para cima e tentar fazer esse movimento sem contrair o abdômen e sem contrair, muitas vezes, outros músculos acessórios que não aquele que se pretende realmente contrair. Estas contrações devem ser feitas 2 a 3 segundos, depois descansar 2 a 3 segundos e, se possível, fazer 10 a 15 repetições 2 a 3 vezes por dia. Isto é um exercício que as mulheres devem fazer sempre a vida toda. Exatamente. Até antes do parto. Ajuda a prevenir e depois ajuda também a tratar, caso seja necessário. Mas como o objetivo é sempre primeiro prevenir... E no momento do parto, no período expulsivo. Sim, é? também pode acabar por dizer essa força. Sim, já é um movimento oposto. Portanto, um movimento de expulsão acaba por ser um movimento exatamente oposto àquele que se pretende fazer agora. Mas são aqueles músculos. Mas são aqueles músculos que têm que ser estimulados e que temos que aprender a contraí-los. Portanto, são músculos que são fundamentais durante a vida toda da mulher. Depois de nós sabermos fazer essa contração, fazer a contração de Kegel, podemos então avançar um pouco mais, e aí vamos pedir a colaboração da Célia para exemplificar connosco. Mantemos os joelhos dobrados, os pés juntos, as mãos ao lado do corpo, e aquilo que nós fazemos é contrair os músculos do pavimento pélvico e levantar a bacia para cima. Respiramos, voltamos a pousar, descontraímos os músculos, voltamos a levantar, contraímos e voltamos a pousar, descontraímos. Obrigada, Célia, pode descansar. Bem aplicado. Bem aplicado. Bem o trabalho de casa, Célia. Sim, senhor. Este movimento é um movimento que deve ser feito sempre de forma lenta e de forma controlada. Depois, se nós quisermos progredir um bocadinho, adicionar alguma resistência, podemos colocar um elástico ou uma teraband entre as duas pernas, de forma a causar alguma tensão, alguma resistência. E aqui mantemos os joelhos juntos, os pés juntos, e aquilo que vamos fazer é contrair os músculos do pavimento pélvico, portanto a tal contração, e afastar os joelhos um do outro e voltar a juntar. Contraímos, afastamos, juntamos, relaxamos os músculos do pavimento pélvico. Vamos respirando sempre e podemos fazer quantas vezes? Podemos fazer 10 vezes cada movimento. E se contrairmos bem os glúteos à mistura, estamos a tonificar. Ainda melhor. É muito importante tanto contrair os glúteos como contrair os adutores, que era o movimento que este exercício estava a fazer, que são os músculos da região mais interna da virilha, e tanto os glúteos como os adutores são músculos que irão ajudar no tratamento da incontinência urinária. Claro que esta contração de Kegel depois também pode ser utilizada e deve ser utilizada para treino funcional. Por exemplo, se eu sei que vou tossir, eu antes de tossir já vou contrair de forma a não perder urina.
e aí já estamos a fazer uma contração que não é involuntária, é uma contração voluntária, mas à medida que o tempo for passando e que o tratamento for evoluindo, acabamos por conseguir não perder urina. E vamos agora então para o último exercício, que acaba por ser uma prancha lateral. Podem escolher o lado que quiserem. É a posição da sereia agora? Exatamente. Ou podemos fazer também para os dois lados. O braço fica apoiado, a mão aberta, a outra mão fica na cintura. E aquilo que nós fazemos é contrair os músculos do pavimento pélvico, levantar a bacia e tornar a pousar a bacia no chão. Mas devemos fazer sempre para os dois lados, não é? Exatamente. O ideal será isso, porque neste lado estamos apenas a utilizar mais os músculos de um lado e se virarmos depois para o outro, estaremos a utilizar mais os do outro lado. Portanto, idealmente fazer o movimento para os dois lados. A Célia agora está a fazer para o lado direito, o correto seria fazermos 10 vezes e depois 10 vezes para o lado esquerdo. Obrigada, Célia. Portanto, aplicou bem aqui os princípios. Na perfeição. Novamente, para as pessoas não entrarem em pânico, estamos aqui a perceber que é possível ter uma vida e ter independência. Completamente. Mesmo quando já tem alguma incontinência instalada. A maioria dos casos é perfeitamente tratável, o tratamento é muito eficaz, as pessoas só acabam por não se tratar, por vergonha ou porque não sabem que existe tratamento. E é essa a ideia que passamos lá para casa, existe tratamento, portanto, se tem este problema, consulte um profissional de saúde, consulte o seu ginecologista, o seu médico de família, o seu urologista, o seu fisioterapeuta, porque existe tratamento. Eu dou um pequeno exemplo, geralmente feito um programa de exercícios em classe, em conjunto, ou mesmo individual, mais trabalho de casa, 5, 6 meses, por norma, está o problema resolvido. Mesmo sem intervenção cirúrgica e Mesmo sem intervenção cirúrgica, exatamente. Portanto, só com uma boa reabilitação e o trabalho de casa, um bom fortalecimento, um bom treino do pavimento pélvico, acabamos por conseguir corrigir que é para o resto da vida, não é, Carolina? Portanto, não é fazer só naquela fase em que depois sentimos que melhorou, pronto, já está, não tem que isso fazer nada. Acontece, isso acontece muitas vezes. Claro que depois de resolvermos o problema, depois de tonificarmos, não é necessário fazer com tanta frequência, mas não esquecer. Eu costumo às vezes dar um exemplo muito fácil, que é, quando paramos no trânsito e o semáforo está vermelho, vamos fazer contrações de Kegel. Não há nada para fazer, portanto, estamos a lavar a louça, podemos fazer contrações de Kegel. Estamos no sofá a ver televisão, podemos fazer contrações de Kegel. É um movimento que praticamente ninguém vê, que nós o estamos a fazer, nós sabemos que o estamos a fazer e estamos a fazer bem à nossa saúde feminina e à nossa saúde íntima. No caso dos homens, como já foi referido, portanto, é um pouco diferente, já que era no caso dos homens acaba por ser diferente, sim. Mas a incidência no sexo masculino é muito menor, é quase residual comparado. É muito menor e está já associada mais às neoplasias ou aos problemas da próstata, portanto acaba também pela abordagem passar por outro tipo de abordagens, que a fisioterapia também ajuda, mas não tanto como na incontinência feminina. Claro. Obrigada mais uma vez, Carolina. E Kegel com isso, não é? É caso para dizer, vamos aos exercícios. Muito obrigada. Foi um gosto de recebê-la e agora vamos falar